não vão ter o certificado completo, tá bom? Vocês vão receber o certificado com a carga horária de hoje, mas não vão receber nos dias seguintes. Dito isso, gente, eu gostaria de agradecer bastante a participação de vocês aqui hoje. É muito bom esse feedback que nós tivemos aqui, nós tivemos uma grande quantidade de pessoas inscritas. Nós não estávamos esperando, na verdade, uma quantidade tão grande. E é muito importante para a gente esse feedback, né? Nós sempre buscamos realizar alguma atividade com vestibulandos para tentar aproximar a universidade dos vestibulandos cada vez mais. E esse ano, tendo em vista, né, essa condição que nós estamos, o coronavírus, a questão de que muita gente está dependendo de EAD, e o EAD não é a mesma coisa que um curso presencial, e também por conta do nosso governo atual, que não está se importando tanto com a opinião dos estudantes, e por conta, né, dessa manutenção do Enem como uma forma apenas de excluir os estudantes, a gente está tentando trazer, né, uma forma de não acabar com esse problema, mas tentar pelo menos diminuir para uma grande quantidade de pessoas. E é muito importante esse evento, porque esse evento surgiu de uma inspiração em outros eventos que ocorreram em outras cidades com o mesmo intuito, e talvez o evento de hoje também, esse ciclo de palestras também, sirva como inspiração para outros eventos focados na educação, para que eles surjam também. E assim, gente, novamente eu agradeço vocês, e eu gostaria de dizer também que qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao questionário, com relação ao ciclo de palestras em si, vocês podem mandar mensagem para a gente, tá bom? Ou mandar no chat do Google Meet, podem mandar mensagem no nosso grupo, nos nossos números que estão lá no grupo de WhatsApp, e a gente vai responder, a gente vai tirar a dúvida, a gente está disponível para isso. Sendo que todos os administradores do grupo, eles são coordenadores da ação junto comigo também, e eles estão lá para responder qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas com relação à palestra, com relação ao conteúdo da palestra, vocês devem fazer essas perguntas no chat. Vocês abrem o chat, e aí lá vocês podem digitar o que vocês quiserem. Aí, como que a gente vai saber que aquela pergunta é para o palestrante? Vocês devem colocar a palavra pergunta, entre parênteses, 2 pontos, e aí vocês escrevem a dúvida de vocês. Aí vai funcionar da seguinte forma: nós vamos dar início à palestra, o palestrante vai ter um momento de dar a palestra dele de forma ininterrupta, e quando acabar a palestra dele, nós vamos dar um momento de perguntas e respostas, e aí um outro coordenador vai pegar as perguntas de vocês, vai selecionar as melhores, se tiverem muitas ele vai ter que selecionar, e aí ele vai ler essas perguntas e o palestrante vai retirar as dúvidas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse processo, podem mandar mensagem para a gente também. E eu acredito que era isso, gente. Muito, muito obrigado novamente pela presença de vocês. Qualquer dúvida, só chamar a gente. E agora eu vou apresentar os nossos 2 palestrantes de hoje, tá bom? Primeiramente, nós vamos ter o Bruno Amir. Ele é acadêmico de Direito e ele é militante do movimento negro, então ele vai discutir com vocês sobre o racismo. Ele tem bastante propriedade para falar sobre isso e ele vai discutir o tema do racismo em si. Em seguida, nós vamos trazer o professor Romy Castro, da Casa de Redação. Esse professor ele tem bastante experiência no tema de redação, em temas de redação, ele dá aula há muito tempo sobre isso, então tenho certeza que ele vai trazer muitas dicas boas para vocês hoje, vai trazer temas e vai tirar dúvidas também, juntamente com o Bruno. E agora eu vou passar a palavra para o Bruno, vocês podem ver que ele acabou de ligar a câmera, e assim, se vocês acharem necessário, vocês podem fixar, é só clicar em cima dele e tem uma opção de fixar na tela, que aí não tem risco dele sair da tela de vocês em algum momento, nem nada, tá bom? É isso, gente. Eu espero muito que isso aqui ajude vocês, espero muito que seja bastante proveitoso, e espero ver vocês nos outros dias de palestra também. Agora eu me despeço por um tempinho e depois eu apareço para a gente mudar o palestrante, tá bom? Muito obrigado. E aí, pessoal, boa noite. Marcos, pode confirmar para mim se eu já estou ok aí? Tá ok, Bruno, pode falar. Então, gente, como foi apresentado aí, eu sou o Bruno, sou daqui de Santarém, e sou formado em uma área de tecnologia, uma área extremamente tecnicista, área de números, conexões e questões tecnológicas, mas milito no movimento negro em Santarém há muito tempo. A pauta racial no Brasil ela foi, em um determinado momento, fortalecida a partir de uma campanha da fraternidade chamada Ouve Como Desse Povo, em 89, se não me engano. E aí em Santarém começou a se mobilizar
o movimento de consciência e cultura negra. Meu pai fez parte dessa articulação, o seu Raimundo Elias Vasconcelos. Junto a ele também participaram outras pessoas daqui de Santarém, principalmente. O artista plástico, Paulo Nascimento, fez parte dessa construção. O professor Carlos Lages fez parte dessa construção. A Érica, enfim. Não vou citar nomes aqui, porque seriam vários nomes, eu posso estar cometendo injustiças. Mas essa articulação começa aí na 89, 90, e no embalo dessa campanha da fraternidade, começa a discutir em Santarém, de uma forma um pouco mais forte, mais concisa, mais organizada, o tema do racismo. O Clamor desse Povo trazia justamente essa pauta da necessidade de se ouvir o clamor do povo negro frente ao racismo que existia no Brasil, e que precisava de alguma forma ser discutida, né? No sentido de tentar criar algum tipo de medidas e tentar coibir as práticas racistas dentro do entendimento do que se prevê, inclusive, no nosso contrato social, aí, a partir da Constituição de 88. Santarém, então, começa a se articular nesse sentido. Eu participei ainda junto com essa equipe aí, eu fui uma espécie de mascote aí entre eles. E a gente participou de várias palestras nas universidades de Santarém, na UBRA, na época não era UNAM, era a PIT. E a partir daí, essa experiência se intensificou com a organização dos encontros de raízes negras, que aconteceu aqui na região. Esses encontros eram encontros que aglutinavam todas as comunidades quilombolas daqui da região, do oeste do Pará, e esse movimento ele surgiu pela necessidade, né, das comunidades de Oriximiná no enfrentamento a projetos desenvolvimentistas ali envolvendo a mineradora que está instalada ali em Oriximiná, lá em Trombetas, né? Em Trombetas. E havia-se na época esse debate na possibilidade de se fazer uma hidrelétrica, e aí eu estou fazendo esse recorte porque é interessante perceber que o tema vai e volta, né? Hoje a gente de novo está discutindo mais uma vez esse risco, essa possibilidade, esse ataque às comunidades quilombolas, no sentido de criação de hidrelétrica na região dali de Trombetas, em função de grandes projetos em detrimento do direito das comunidades quilombolas. Esses encontros, eles também aconteceu um desses encontros em Santarém, salvo engano foi o 7º encontro de raízes negras, aconteceu aqui na comunidade quilombola do Saracura. Eu participei desse encontro, meu pai normalmente foi um dos articuladores, seu Elias, foi um dos articuladores desse encontro, e a partir daí a gente conseguiu elaborar em parceria com uma instituição do movimento negro, uma ONG de São Paulo, a Fala Preta, a Organização de Mulheres Negras. A gente conseguiu articular um projeto financiado por uma instituição internacional feminista, a IWHC, para trabalhar em comunidades quilombolas de Santarém, principalmente Saracura, focado no fortalecimento da juventude e na pauta de gênero, nas relações de gênero dentro das comunidades. E a partir daí, a gente começa a perceber uma organização mais forte das comunidades quilombolas, no sentido de se articularem não apenas localmente, cada comunidade, mas as comunidades se articularem conjuntamente. Surgiu daí a Federação Quilombola, que a gente conhece hoje. Esse acúmulo de participação no movimento negro, ele vem dessa construção, e é a partir desse meu olhar que eu trago aqui algumas contribuições no sentido de tentar auxiliá-los a refletir sobre o racismo nos dias de hoje, levando em consideração todo esse aspecto histórico, que é a construção do racismo, mas tentando chegar num entendimento mais refinado do que é o racismo, do que se constitui o racismo, e quais seriam as possibilidades ou as formas de enfrentamento do racismo. Como é que a gente vai lidar com isso? Interessante saber aí que o Rome, no final dessa minha fala, também vai ter uma palestra dele. Rome, já vou me inscrever aqui para participar também, porque sou teu fã, e
é uma figura fantástica aí, conhecidíssimo, não só em Santarém, mas para além desses espaços aí também como uma referência da literatura, e é uma figura também que de muita referência também dentro da comunidade negra, nesse sentido, de que se torna uma pessoa de referência. O convite para participar dessa atividade com vocês, ela me foi feita pelo Núcleo de Santarém, aqui dessa instituição federal de acadêmicos de medicina, a IFMCA, e eu aceitei imediatamente de bom grado. Acho que é necessário, nesse momento de recrudescimento de muitas pautas que apontam para essa intensificação do racismo, para a letalidade do racismo, né? Que é o que mais nos preocupa. É óbvio que o racismo ele pode ser uma chacota, ele pode ser um cerceamento de direito, ele pode ser alguma atitude que não necessariamente ceife vidas, mas nós que somos negros compreendemos que o debate precisa ser completo. E quando a gente entra num cenário onde o debate é pela vida do negro, ele nos traz talvez dois parâmetros aí para a gente medir. Um é perceber que pode parecer que existe um rebaixamento de pauta quando a gente fala do enfrentamento ao racismo e da luta pela vida do povo negro. No sentido em que a gente, em um primeiro momento, e aí eu quero pegar aí esse nosso período histórico aí da construção da Constituinte de 88, onde a gente tenta garantir direitos fundamentais, direito à vida, direito à propriedade coletiva, que é a titulação do território quilombola, que ficou ali registrado no artigo 68, a inclusão do racismo como crime. Posterior a isso, o racismo ele foi meio que descaracterizado, ali é o desmembramento do que é o racismo e do que é a injúria racial, e a gente corriqueiramente tem visto que as práticas racistas elas têm sido direcionadas pelas instituições de segurança no sentido de enquadrar os infratores dessa espécie de delito como meramente um caso de injúria racial. Isso tem um porquê, isso tem um sentido, óbvio. A questão da pena, a forma de punição ela é muito mais branda, e aí existe um caminho, uma construção nesse sentido. Recentemente também veio à tona aí uma série de manifestações pelo mundo todo, agora a partir da morte do George Floyd nos Estados Unidos, e que chama a atenção do mundo para essa pauta do enfrentamento ao racismo com esse slogan: vidas negras importam no Brasil, mas no contexto da morte do George Floyd, eu não consigo respirar a expressão mais forte que tem sido utilizada de forma recorrente aí nessas manifestações. Então, esse é o nosso cenário para a gente discutir a pauta racial, mas é interessante perceber que às vezes a gente, quando quer discutir a questão racial, é corriqueiro até. Eu ouvi de algumas pessoas a fala de que a pauta, em exemplos pessoais, no sentido de que, mas eu conheço alguém que é negro e que não passa por isso. Ou, eu sou negro, mas eu consegui resolver minha vida de tal forma. Ou então, mas não tem barreira nenhuma para o negro no Brasil, porque, por exemplo, Joaquim Barbosa foi ministro do Supremo Tribunal. Eu acho que a gente peca no sentido de partir para esse sentido de discussão e de debate, adotando esse tipo de exemplos pontuais, porque a gente perde o contexto da coisa e a gente principalmente perde o contexto histórico. Então eu quero convidá-los a fazer uma reflexão um pouco, uma espécie de uma viagem aqui no Túnel do Tempo, e a gente possa trazer esse tema, o racismo, a partir de uma construção histórica. Então, primeiro é interessante perceber que o racismo ele começa a ser pensado e discutido pelos teóricos aí das sociedades, ali a partir do iluminismo, no sentido de tentar classificar. Há ali nessa organização social o entendimento de que se necessita classificar as civilizações.
E nessa de classificar, óbvio, a gente acaba identificando nessa classificação quem pode e quem não pode ser submetido ao trabalho escravo como fim. Mas perceba que quando a gente fala de escravidão, é interessante perceber alguns recortes, e eu vou falar eles pontualmente, depois a gente tenta sintetizar no final dessa fala. A primeira coisa, quando a gente fala de racismo, é que, por exemplo, no Brasil, a gente imediatamente é levado a pensar no negro. Então, quando se fala no racismo no Brasil, o tema é racial, o crime foi de racismo, a gente está imediatamente direcionado a pensar no negro. Porém, é interessante perceber que a escravidão, ela é um desses fatores que inclusive, fortalece essa pauta racial na história desse país. Ela não começou no Brasil. A escravidão, ela sempre existiu, a escravidão, ela é de um período anterior à expansão marítima, por exemplo, e ela tem um intuito de ser utilizado como uma ferramenta, como uma tecnologia de opressão. Então, a gente está falando aqui da necessidade de classificação por raças, a gente está falando desse enquadramento da raça como uma ferramenta de uma justificativa para permitir a submissão de outros povos para o trabalho forçado. A gente passa um período posterior para a época da expansão marítima, e aí a gente vai entrar na colonização das Américas, né, Norte, Central e América do Sul. E nesse período é o período mais aterrorizante para a comunidade negra como um todo, mas é interessante também notar que a gente está falando de talvez 2 gerações. A gente, quando fala do período escravocrata no Brasil, desse período escravista, algumas vezes há quem diga, como já foi dito, inclusive, recentemente, é uma infelicidade ter que dizer isso, porque temos no Ministério Público um grande parceiro, inclusive no combate às práticas racistas, mas também em prática de todos os delitos, como um instrumento fundamental e mediador da sociedade democrática, mas a gente teve esse episódio envolvendo o ouvidor do Ministério Público fazendo aquela fala que não é uma fala dele, mas é uma fala também recorrente de outras pessoas que assumem essa postura racista, de que não há dívida. Que não há dívida nenhuma com a comunidade negra, já que não fui eu que escravizei, já que eu não trouxe ninguém da África. O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, também teve algumas falas nesse sentido, não apenas no período de campanha, mas inclusive anterior a esse período. Ele tem algumas entrevistas que, se vocês fizerem alguma pesquisa pela internet, vão localizar essas falas do Jair falando nesse sentido de que ele não tem dívida nenhuma com a comunidade negra, já que ele não escravizou ninguém. Mas é um período tão recente, e é um período de impacto tão grande na sociedade brasileira, que nos obriga a pensar se esse pouco período de tempo e a forma como a abolição da escravidão no Brasil ocorreu não é parte dessa construção histórica do racismo. Então, olha só, vamos pular aí dentro desse circuito histórico para a abolição, que foi no dia 13, mas eu queria chamar a atenção para o dia 14. O movimento negro também chama atenção nesse sentido, trazendo a seguinte reflexão. A abolição, ela é fruto de uma articulação que não leva em conta apenas os interesses do Brasil, mas ela leva em consideração os interesses mundiais, e está relacionado à questão do avanço da mecanização, está relacionado à questão do avanço do mercado, esse novo panorama para o mercado de trabalho, né, para a criação do trabalho assalariado, essa nova estrutura que o mundo impôs para o Brasil, que o sistema capitalista impôs para o Brasil, e o Brasil acabou, no sentido de tentar adequar-se a esse novo circuito, abolindo a escravidão. Então, a gente não está falando aqui, a gente não vai repetir o que a gente aprendeu na educação básica, de que foi a princesa Isabel, num ato de bondade, de complacência, que assinou a abolição da escravatura de uma forma muito bondosa, liberando os negros do serviço escravo. Não, a gente está falando de um aspecto comercial, um aspecto histórico que precisa ser tratado dessa forma.
E para o dia 14, por que eu estou falando do dia 14? Porque no dia seguinte deveria se pensar a possibilidade da implementação dessa lei, não apenas com a libertação dos negros, mas também do ponto de vista que eu posso sintetizar melhor. A impressão que se tem é que não houve absolutamente nenhum ato de responsabilidade pelo Estado brasileiro no sentido de tentar garantir os direitos do povo negro, o negro que foi, a partir dali, libertado dos trabalhos escravos, porém, a ele nada foi reservado no sentido de garantias a direitos fundamentais, como moradia, como saúde, como trabalho, a dignidade de um panorama geral. Então, inclusive, tem uma música de um grande cantor negro, uma referência para a comunidade negra, que foi Emílio Santiago, que tem um trecho da música que diz isso, né? Livre dos açoites da senzala, preso na miséria da favela. Esse trecho ele retrata o que foi o dia 14, ou seja, a abolição da escravidão ela não trouxe absolutamente nada no sentido jurídico de tentar garantir esses direitos, e o resultado disso foi a marginalização da população negra. Pelo contrário, nessa linha jurídica, a gente tem uma intensificação desse instrumento, do instrumento legal, do instrumento jurídico, no sentido de tentar diminuir as chances do negro. E aí a gente pode considerar a primeira lei de terras no Brasil, que determina que o território não pode ser alienado, ele só pode ser comprado, só pode ser vendido, né, as terras da União. E ele só pode ser comprado porque tem condição de comprovar renda, quem tem residência, então isso imediatamente, numa medida meio que subliminar, mas até muito, muito clara, determina que índio e negro não teriam condições de comprar, haja vista que os índios e os negros também estavam colocados fora do mercado de trabalho. O Brasil adotava nesse momento uma política chamada política do branqueamento, e que ela vem no sentido de tentar pôr em prática o entendimento de que há uma supremacia, de que há uma raça superior à outra. Sendo óbvio, a raça branca, a raça europeia, aí, a referência da raça europeia, dentro dessa ideia de classificação, como o centro do universo. Sendo assim, o Brasil, para se enquadrar melhor nessa relação comercial, internacional, mas também para ficar bem consigo mesmo, sem ter o negro aqui cobrando seus direitos, sem ter o negro aqui, sem ter o índio aqui questionando o porquê os seus direitos são cerceados, adota uma política de silenciamento. E esse silenciamento ele não é apenas com voz, a gente está falando do genocídio do negro, do genocídio do índio, e essa técnica, esse instrumento, ele inicia-se com o processo de migração. O Brasil adota a ideia de incentivar a imigração europeia, e é assim que a gente passa a ter uma referência mais forte italiana, espanhola, francesa, principalmente italiana, mas ela é fruto dessa política de branqueamento. E os cafezais que deixam de ser trabalhados pela população negra, escrava, passa a ser ocupada por uma população assalariada, não negra. Então, onde é que o negro está? O negro foi empurrado para as margens das cidades, foi empurrado para qualquer espaço que não fosse dentro do circuito da fazenda. Já se existia, dentro do âmbito rural, os quilombos são parte dessa resistência. O quilombo ele é um símbolo muito forte da resistência do negro ao processo escravocrata. Então, as fugas ocorriam, e ela é parte desse processo de resistência. Então, eu estou falando isso porque quando a gente começa a tomar conhecimento da história brasileira envolvendo envolvendo o negro, né, partindo desse entendimento de que a gente tem uma sociedade mista, composta de brancos, negros, indígenas,
eu pelo menos tive a infelicidade de perceber no meu livro didático na escola, eu acredito que estava na 4ª série, minha mãe lembra bem e conta essa história com muita frequência, Dona Glória, de que eu cheguei em casa muito triste, muito lacrimejando, porque eu me identifiquei. Eu me identifiquei no livro didático com a figura do negro sendo açoitado. Eu não tenho muita recordação disso, eu sei a partir do que ela me contou, mas assim, é óbvio que isso acontece, e aconteceu em algum momento da vida, e aonde não aconteceu, vai acontecer com o negro no Brasil. É quando a gente toma um choque, é quando a gente se percebe negro, é quando a gente se percebe negro em um espaço racista. Óbvio que essa não foi o último episódio que ocorreu na minha vida, mas estou fazendo esse recorte, embora tenha dito no início que não seria interessante partir para o entendimento das experiências pessoais, porque eu quero entrar nesse entendimento sobre as ferramentas e como elas são utilizadas. Por exemplo, o livro didático é uma dessas ferramentas, e a forma como o branco, ou o negro, ou a mulher, ou o homossexual, ou a forma como as pessoas, como a natureza, como o desenvolvimento, né, a forma como o entendimento desenvolvimentista ele é tratado, ele nos faz construir o nosso entendimento de mundo. Então, o ser humano ele é um ser mutável e ele se constrói a partir da sociedade. Mandela dizia que a gente, assim como é ensinado a odiar, a gente pode ser ensinado a amar. Então, o racismo ele é fruto disso, ele é fruto de uma sociedade que tem uma história racista, ele tem uma história macabra que revela toda a perversidade da sociedade, da economia como um elemento principal nas tomadas de decisões pelos estados. Ainda nesse sentido de se perceber a construção do racismo no Brasil, assim como houve o movimento do Quilombo, né, onde o negro, durante o período escravocrata, criou o Quilombo como refúgio, como o seu ambiente ideal para viver a sociedade, para aquelas condições, que o ideal seria o retorno, né, à sua terra, pátria, à sua família, às suas origens, mas isso não era possível. Então, imediatamente acabou se criando e se estabelecendo essa referência nas comunidades quilombolas. Mas nas cidades, os negros foram para as periferias. E aí eu retorno àquela fala que falei da questão jurídica da coisa, é que a vadiagem para o negro que não tinha nenhum tipo de oportunidade no mercado de trabalho, não tinha formação e qualificação, não tinha o acesso à leitura, e o negro que não tinha moradia, o negro que não tinha a condição, não passou por um processo de transição, ele simplesmente foi liberto e pronto. E aí nenhum espaço dentro da sociedade foi reservado. A vadiagem é uma questão óbvia, né? Em que espaço dentro da cidade esse negro vai se localizar? E que tipo de serviço, que ocupação esse negro vai ter? Como é que esse negro se identifica e se integra ao funcionamento da cidade? A vadiagem foi crime no Brasil. E ela foi uma das responsáveis do encarceramento negro. A capoeira, que hoje é patrimônio do Brasil, reconhecido internacionalmente como uma referência brasileira, foi crime no Brasil, motivo de encarceramento do negro. Até a religiosidade do negro, até a sua manifestação religiosa, né, ela é retratada e é ensinado para a gente, dentro do ensinamento cristão, de que é algo ruim, de que a religião negra, que é a macumba, é algo do capeta, é algo... Então, a gente percebe que tudo que está relacionado ao negro, ela é de alguma forma diminuída ou ela é de alguma forma desestimulada, quer seja para o negro, quer seja para o não negro. Ou seja, essa construção desse entendimento, eles acabam nos trazendo para esse cenário de recrudescimento da pauta racial.
Eu queria fazer uma observação que é, quando a gente fala da questão racial com crianças na escola, por exemplo, num projeto contido ali no PPP da escola, do plano político-pedagógico das escolas do município, a gente consegue conversar com crianças, falar da pauta racial, consegue levantar para ele algumas questões referentes à necessidade do respeito ao próximo e tal. Quando a gente se afasta da escola, esse aluno ele não fica imediatamente num ambiente não racista, ele retorna para o mesmo ambiente racista de sempre. Então é necessário pensar a fala, a intervenção que precisa existir contra o racismo para o pequeno, para o adulto e para as instituições. Por que isso? Porque o ato racista em si, ele pode ser uma manifestação pessoal. Só que ele também pode ser uma manifestação em grupo. E, para piorar, ele pode ser uma manifestação institucional. Isso é quando esse indivíduo ou esse coletivo, ignorando tudo isso que eu relatei para vocês aqui, desconsidera esse recorte racial e dá um direcionamento para as instituições que não necessariamente nos ajudam e contribuem para que a gente consiga construir uma sociedade igualitária. Quando a gente fala do racismo estrutural, e é o que a gente, de forma mais frequente, tem falado recentemente, a gente precisa pensar o Estado como um todo. A gente não tem condições de falar disso referindo-se a uma escola. A gente precisa falar da escola, da Secretaria de Educação, do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, das instituições de segurança pública, seja Polícia Militar, Polícia Federal ou Polícia Civil. E se a gente quer e pretende criar uma sociedade onde a gente tenha a pretensão futura de discutir o mérito, a capacidade, entrar nesse entendimento da discussão da meritocracia, como de forma também recorrente é trazido a esse debate, a gente precisa pensar na possibilidade de um patamar. Para a gente fazer qualquer tipo de comparação, e quem é da medicina vai compreender isso muito bem, a gente precisa ter um patamar de comparação que vai determinar o que é a mais ou o que é a menos. E para isso a gente precisa ter o patamar. Então a gente não tem uma sociedade formada de forma igualitária. Até as pessoas que participaram do processo imigratório para o Brasil, eles vêm e ocupam um espaço de trabalho, ocupam um espaço mínimo de dignidade, com condições de moradia, com trabalho e renda. A sociedade brasileira hoje, que defendeu até o governo FHC de uma forma muito taxativa a ideia da democracia racial, ela é composta dessa história, ela tem essa construção. Então, não é possível pensar uma sociedade igualitária, uma sociedade de multiplicidades, quando a gente tem um determinado segmento, um ou dois ou três determinados segmentos da sociedade, que a ele é negado os mesmos direitos que é garantido a outro grupo. Vou trazer essa discussão para pautas um pouco mais recentes, no sentido de tentar, talvez, aproximar do que tem sido as pautas mais recorrentes nesse período aí de pandemia, e muito provavelmente, talvez, ajustar a nossa conversa aqui para o motivo que trouxe a gente para esse bate-papo de hoje. A gente hoje está discutindo o racismo em várias plataformas, a gente está discutindo racismo em várias instituições, e o motivo desse debate, ele está relacionado à implementação de leis, né, que fizeram algumas alterações e garantias no sentido de trazer a pauta étnico-racial para o circuito educacional, mas ela também está relacionada às manifestações internacionais, inclusive, de enfrentamento ao racismo. Então, eu queria elencar aqui quatro pontos que eu separei e penso serem interessantes para a gente fazer essa reflexão. Espero não ter pulado
nenhum tópico aqui no que eu preparei para vocês, no sentido da construção do racismo no Brasil. E vou entrar aqui num primeiro tópico que eu acho interessante a gente pensar nele. Até 99, 2000, eu não tinha ouvido nenhuma fala ainda do atual presidente. Eu acho que em 99 eu ouvi uma fala dele na Voz do Brasil, se não me engano, 99 ou 2000, e me senti apavorado com aquilo. Eu já trabalhava em comunidade quilombola em Santarém, mas eu passei a prestar atenção nele a partir daquele momento. E eu percebo de lá para cá que até o último período eleitoral a gente percebia parlamentares criando alguns circuitos no sentido de que a gente precisava combater o racismo. Sempre que alguém era chamado a atenção, referente a alguma fala, algum deslize, algo que evidenciava uma pauta machista, por exemplo, e o movimento feminista ia para cima, e aí o parlamentar, por exemplo, fazia questão de dizer, olha, realmente foi um deslize, quero pedir desculpa, tá? Em relação à pauta racial, ele também tinha essa preocupação na preservação dessa imagem. Mas a partir desse momento em que a gente passa a viver da última eleição para cá, isso deixa de ser vergonha. O parlamentar agora, pelo contrário, ele acha tudo quanto é tipo de justificativa para defender um posicionamento, seja ele machista, seja ele xenofóbico, seja ele homofóbico ou racista. Então, esse novo formato da política e dos políticos que defendem as pautas, que eu não sei se dá para falar conservadora, porque um conservador, ele teria por princípio garantir a eficácia sob todas as formas do que está escrito nas nossas leis, que tem por princípios aí a igualdade, né, o direito à vida, o direito à dignidade como um todo. Mas esses camaradas que se dizem conservadores, acho que fogem um pouco da linha nesse sentido. Também, desculpa, não dá para chamar de camarada. Foi um equívoco. Adotam sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de pudor, a pauta, seja ela machista, racista, homofóbica, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí isso causa, claro, e traz uma série de preocupações para a gente. Por que traz preocupações? Porque a gente tem um Estado que, de uma forma muito dura para a comunidade negra, apresenta dados estatísticos perversos em relação ao tratamento que o Estado brasileiro dá para a comunidade negra. Quando a gente fala do encarceramento da população negra, eu recentemente estava fazendo um estudo, inclusive um trabalho acadêmico no curso de Direito, na UNAMA, a respeito da ressocialização. E percebi que a gente está falando da ressocialização a partir da Constituição de 88, porém, anterior a 88, os direitos que foram cerceados e a forma como o Estado foi racista, porque também passa o racismo a ser admitido ali na Constituição de 88, eles foram motivo de encarceramento. E a gente começa, esse filho já nasce barbado em relação à questão carcerária. Em relação às outras pautas, como moradia, como emprego, qualificação, formação acadêmica, e aí nesse espaço onde a gente está aqui discutindo, também é fácil a gente perceber que o Brasil amarga outros índices que negam a comunidade negra, que, por tabela, também, dentro desse contexto todo, é a comunidade mais pobre, e traz a essa comunidade poucas oportunidades de acessar espaços como o curso de medicina, por exemplo. Então, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Vocês que estão aí na UEPA, vocês que estão participando desse debate, nem sei se precisa responder, mas quantos professores negros vocês têm? Dentro do espaço da universidade, aonde estão os negros? Que espaço o negro ocupa?
esse espaço acadêmico. Dentro da sala de aula de vocês, quantos negros tem? Quando a gente quando a gente toma esse olhar, é óbvio, assim, e imediata, que as respostas estão no sentido de que os negros estão nos espaços menos favorecidos e de que os espaços de prestígio e os cursos mais elitizados, eles não são reservados a negros. Então, se a gente consegue não se incomodar com isso, a gente também está sendo racista. A gente está reproduzindo aquilo que o Estado brasileiro, a partir da política do branqueamento, começa a implementar depois da abolição, e a gente segue a linha de fomentar um país racista. Um terceiro ponto aqui, referente à questão dos atos administrativos. Então, a gente tem o desmonte da Fundação Cultural Palmares, por exemplo. Ela foi totalmente descaracterizada, as funções da Fundação Cultural Palmares passam para o Ministério da Família, e a gente assume a presidência da Palmares um cidadão que não reconhece o racismo, não reconhece a necessidade de implementação de políticas públicas. Está fazendo o que nesse espaço? Durante o período da Covid-19, e aí tentando acelerar para finalizar minha fala, a gente também tem dados alarmantes, e esses dados revelam que morrem-se no Brasil 5 vezes mais negros do que não negros. Isso deve ter um porquê, e se a gente tiver interesse de fazer essas investigações, a gente vai chegar a essa construção histórica que eu estou aqui apresentando. Por último, não menos importante, essa manifestação Vidas Negras Importam, ela tem o sentido de trazer à tona a necessidade de fazer esse debate, de fazer esse enfrentamento, de questionar o racismo como um ato individual, mas questionar o racismo como um ato coletivo e como um ato institucional. Então, a gente precisa construir uma sociedade melhor, uma sociedade que dê oportunidade a todos, negros e não negros, e que a gente possa construir esse patamar de igualdade. Se a gente pensasse que, a partir de hoje, todas as instituições e todas as pessoas conseguissem ter o mesmo interesse no sentido de construir essa sociedade igualitária, a gente talvez daqui a 50 anos tivesse condições de pensar esse patamar estabelecido. Como a gente não tem condições de garantir esse interesse múltiplo e convergente no mesmo sentido, a gente precisa de algumas medidas e ações afirmativas, entre elas a cota, que imagino eu que seja qualquer debate que se faça na pauta racial dentro desse espaço acadêmico, ele seja direcionado para discutir quem concorda ou não com a cota. Eu quero finalizar dizendo a vocês que a gente não está simplesmente reivindicando, quando traz a pauta racial à tona, o direito do negro. A gente está tentando pensar aqui o direito de todos. Então, há também, nesse momento, assim como houve em todos os outros momentos, um movimento contrário. Não necessariamente contrário, mas estrategicamente pensado no sentido de desqualificar e diminuir a pauta racial. É óbvio que todas as vezes importam. E a gente não está dizendo que vida alguma não importa. A gente está dizendo que vidas negras importam porque um outro índice triste para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, é o índice de mortes, o índice de mortalidade, o índice de assassinato, de violência, que atinge diretamente a juventude negra. Então, eu digo isso falando que a gente está aqui também rompendo algumas dessas estatísticas, porque permanecemos vivos, porque conseguimos acessar o espaço da formação, porque consegui entrar no ensino superior, porque hoje estou aqui conversando com vocês. Mas é preciso olhar para trás e tentar contabilizar quantos não conseguiram, quantos não estão conseguindo. Em Santarém, a Universidade Pública Federal, a UFOPA, ela é uma referência no Brasil todo, ela é a universidade que mais tem negros e indígenas. Não podia ser diferente, já que a gente está dentro do circuito amazônico, já que a gente está aqui nesse ambiente, nessa convergência de Tapajós e Amazonas, e a gente precisa compreender que nesse contexto a vida ribeirinha, a vida quilombola, a vida indígena,
importa. E ela não importa menos do que a pauta desenvolvimentista. A gente, eventualmente, pode precisar construir ou atingir as nossas metas da economia, mas a gente precisa levar em consideração que pessoas vivem aqui. Então, eu quero terminar essa fala nesse sentido e reafirmar que faço parte dessa construção como protagonista, porque a gente vive, estuda, sofre e supera o racismo todo dia, né? Então, agradeço a todos por terem ouvido até aqui. Fico aberto aí às perguntas, contribuição de todos. Espero não ter me alongado muito. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bacana mesmo. Muitos pontos que você trouxe aqui na discussão foram extremamente importantes. Essa questão da universidade, no curso de medicina, a gente vê que, na universidade em geral, na verdade, que a gente tem algumas imagens, né, das turmas que se formam, e a gente vê realmente que muitas, assim, tem um ou nenhum negro. Então, é um tema realmente muito importante de ser discutido. Aí agora eu vou passar a voz para outra coordenadora, tá? Ela vai ler algumas perguntas que fizeram aqui no chat durante a sua discussão, e aí ela vai fazer, você vai respondendo, e depois a gente parte para a segunda palestra, beleza? Boa noite, galera, tudo bem? Aqui a gente tem... Boa noite, professor, também. Aqui a gente tem algumas das principais dúvidas dos alunos em relação a esse tema, né, que é um tema extremamente pertinente. É um tema muito falado, mas ainda é um tema assim, que traz uma polêmica muito grande na sociedade brasileira. Então, aqui teve um aluno que ele perguntou em relação à lei de cotas. Ele pergunta qual a expectativa para a continuação da lei de cotas. E se o discurso do racismo reverso, ele pode vir a prejudicar essa lei. Eu já respondo? Sim, sim. Pode responder, professor. Então, a cota ela foi estabelecida para um determinado período. Né? A gente conseguiu superar o primeiro e conseguir a prorrogação desse prazo. E ela, óbvio, vai ser rediscutida e a construção representativa parlamentar que a gente tem, ela vai intensificar esse debate, vai ficar de forma recorrente trazendo a necessidade dessa discussão, desse questionamento. Olha só, quando a gente fala do racismo, a gente não está falando só de tratar bem ou mal com dignidade a pessoa. Vários outros direitos também estão envolvidos nesse cenário. Por exemplo, a questão fundiária. Quantas comunidades quilombolas tituladas existem em Santarém? Porém, quantos títulos de regularização fundiária particular foram emitidos nos últimos 10 anos? Então, existe um tratamento diferenciado, e esse tratamento diferenciado, ele precisa ser desconstruído a partir do entendimento legal, ou seja, é necessário, sim, para quem defende essa mudança geográfica, essa mudança de cenário, que é e tem sido a expansão da fronteira agrícola na Amazônia, sobretudo aqui na região impactada pela BR-63, a pauta ruralista, ela diretamente está relacionada à pauta racial, porque alguns desses espaços, eles entram em conflitos. No momento em que, por exemplo, aqui no Planalto, a gente tem comunidades quilombolas que estão há anos, há décadas, tentando conseguir garantir um direito fundamental que está estabelecido no artigo 68 da Constituição, que é a titulação quilombola, a estrutura para fazer essa titulação existe, está aqui o INCRA para fazer isso, mas ao invés disso a gente tem lá um tensionamento, né, no sentido de diminuir a pauta do negro, enfraquecer as comunidades quilombolas e permitir a regularização fundiária nos limítrofes, onde há o interesse do plantio de soja. Ou seja, o aspecto econômico está diretamente relacionado ao aspecto fundiário, que traz direitos fundamentais à tona. Então, questionar a cota, ele não está só relacionado a questionar a cota. Assim,
existe sim um ambiente muito temerário para essa discussão num cenário como é o parlamento hoje, como é essa grande bancada branca com uma influência muito forte do agronegócio, também com uma influência muito forte da bancada da bala, que é reconhecida, né, até internacionalmente nesse formato, que traz à tona essa forma de combater violência com violência. E nesse entendimento da violência pela violência, quem morre é o negro. Ainda nessa expectativa nossa para a continuidade da cota ou não, a nossa expectativa é de que continue. A gente não conseguiu atender, e aí eu talvez precisasse de uma outra live para tentar fazer uma avaliação de todos os percentuais que eu relatei aqui, inclusive desses, que percentual desses 50%, um pouco mais de 50%, apontados pelo IBGE de negros que existe no Brasil, que percentual dessa população as cotas conseguiram atingir. Então, se o objetivo ainda não foi alcançado, a gente precisa que elas continuem. Nossa expectativa é nessa linha, e o movimento negro tem intensificado suas mobilizações no sentido de garantir esse circuito. Óbvio que isso depende de uma construção que leva em consideração o amadurecimento dessa pauta, e esse momento, infelizmente, que a gente está passando, e aí para o negro a gente tem dois recortes. A Covid atinge a todos, mas a pauta racial não deixou de ser pauta, mesmo no período de Covid. Então, é preciso a gente fortalecer esse debate. O movimento negro está envolvido nessa temática. É uma das pautas principais. A continuação da educação formativa é necessária para que a gente consiga, inclusive já falei, para a gente consiga chegar a um determinado momento em que a gente possa dizer que as oportunidades são iguais. Racismo reverso, gente, é algo que não existe. É algo assim como eu acabei de falar, as tecnologias do racismo, elas se aprimoram, elas se modificam, elas vêm, às vezes, nem no sentido de desqualificar a fala, mas no sentido de construir uma outra narrativa que, de certa forma, ofusque o que está sendo debatido. E quando eu digo que a gente, imediatamente após falar que vidas negras importam, a gente vê um outro levante dizendo que todas as vidas importam. Né? Então, o racismo reverso não existe. Existe o racismo. Existe o racismo. E é isso que a gente precisa pautar. Não vejo como o racismo, se eu estou dizendo que não existe algo que só precisa ser desqualificado, não discutido. Isso, ótima resposta, professor. Aqui também os alunos eles têm uma outra dúvida, que é se você acha que a atual política de guerra às drogas ela é uma política racista. Olha, a gente tem sérias críticas no movimento negro a partir dessa ideia do pacote anticrime, inclusive, que o Sérgio Moro apresentou, ainda quando ministro do Bolsonaro. Mas sendo Sérgio Moro ou não sendo Sérgio Moro, a gente fica sempre temeroso por todas as medidas que possam vir a ser tomadas no sentido de enfrentamento, seja as políticas de drogas, seja o combate à violência. Perceba que até o que podia ser dito como o melhor dos momentos de segurança pública no passado, um pouco recente aqui no caso do Rio de Janeiro, que foi a polícia pacificadora, o termo pacificação ele já é um pouco complicado, né? Ele traz o entendimento de que aquele que reclama para de reclamar. Então, ele não quer dizer que ele concorda ou que ele está feliz. Ele quer dizer que ele para de falar. Ele só quer dizer isso. Então, é assim que a comunidade negra vê a ideia da polícia pacificadora dentro desses espaços. Então, se não é para permitir que a comunidade negra se manifeste e fale, e tenha acesso, e tenha seus direitos garantidos, simplesmente ela não tem razão de ser. Mas, se a gente fizer, novamente, um apanhado histórico de todas as leis, olha só, a lei de sexagenária, ela libertava o negro a partir de 65 anos. O negro açoitado, que não tinha expectativa de vida nem de chegar aos 60. O Estado simplesmente lava as mãos e diz, eu não preciso mais cuidar de você, se vire. O ventre livre liberava o negro que nascesse a partir daquela data, porém, ele seria cuidado ainda num ambiente de escravidão e teria, a partir dos 14 anos, que trabalhar para pagar as custas da despesa da sua criadagem. Veja só.
a lei de terras, eu já acabei de relatar para vocês. Se a gente fizer um apanhado de toda a legislação que existe no Brasil, ela, via de regra, não contempla o negro e ela não traz para a gente aspectos positivos para que a gente possa defender essas leis. Isso pode ser porque não são negros que pensaram a elaboração da lei? Pode ser. Pode ser porque o Estado como um todo não tem essa preocupação de fazer recorte racial e, de alguma forma, tentar compreender todos os espaços, todos os atores desse cenário e criar políticas que sigam no sentido de criar o espaço igualitário. Pode ser isso também. A gente tem um episódio, daquelas perguntas que eu fiz para vocês referente ao espaço acadêmico. Eu convivo pouco com o pessoal da UFOP, inclusive já me convido para que a gente debata de uma forma mais recorrente esse tema aí nesses espaços, mas olha só, na UFOP, que tem políticas de ações afirmativas aqui, que tem negros e indígenas, a gente recebeu uma série de informações que trazem à tona episódios racistas, sejam eles cometidos, inclusive, por docentes, por professores, por colegas, a forma da instituição tomar algumas decisões. Isso preocupa muita gente, né? Agora, nesse período da Covid, está se discutindo a possibilidade, né, da adoção da aula à distância. Como é que o quilombola, que mal consegue um serviço de telefonia dentro da sua comunidade, vai participar dessa aula acadêmica? Então, às vezes, o espaço de inclusão, ele acaba se tornando também um espaço de exclusão, e a gente precisa ter sensibilidade para isso. Quando houve, ano retrasado, um episódio de racismo dentro da UFOP, a instituição atuou no sentido de tentar colocar para baixo do tapete um episódio envolvendo, na condição de acusado, um militar, né? Esse caso, com muita mobilização nossa, conseguiu ser reaberto dentro do Instituto da UFOP, mas a gente foi também para outros espaços e eu queria trazer o seguinte recorte. A minha companheira, Alessandra Caricuna, ela fez uma postagem na rede social perguntando: você já passou algum episódio de racismo? Você já teve alguma situação de racismo? Relate aqui. E foram inúmeras manifestações no sentido de relatar os episódios racistas. Tem vários deles dizendo que chegaram aí até a delegacia e que lá foram desincentivados a continuar a proceder com o procedimento policial. Nesse episódio da UFOP, a gente também foi à delegacia e conversou com o corregedor, que nos relatou que não existe nenhum tipo de procedimento racial dentro da instituição pública. Então, o que está errado aí? Se quando a gente pede um relato para alguém nas redes sociais, aparece uma série de relatos, entre eles relatos que dizem de como a pessoa foi desincentivada a proceder com a queixa-crime dentro da instituição pública, que está ali para a segurança pública de todos, e num outro momento a gente, acessando a Corregedoria da Polícia Civil, a gente observa que, a partir de um relato do corregedor, que não há nenhum procedimento do conhecimento dele dentro daquele espaço. Esse ponto cego faz parte dessa estrutura racista, faz parte dessa estrutura que precisa ser desconstruída e precisa ser reajustada para adequar e adaptar a forma legal e a forma institucional de lidar com a sociedade. E nessa de lidar com a sociedade, conseguir finalmente incorporar o negro. A lei antidroga, ela vai novamente seguir na mesma rota. Ela vai trazer uma intensificação, não só ela, mas a de segurança pública também, uma intensificação da violência que, por via de regra, vai acometer o negro. Então, nesse sentido, é uma preocupação que temos nessa linha, e acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais nesse sentido. Gente, agora, para respeitar um pouco o horário, tá, que já está um pouquinho tarde, a gente vai fazer o seguinte: como tem muitas perguntas boas no chat, a gente vai selecionar as perguntas e vai falar com o Bruno para ele responder depois. A gente vai montar um documento e mandar lá no grupo de WhatsApp, pode ser? Porque a gente viu aqui muitas perguntas boas, a gente queria passar todas para ele, mas realmente já está num tempo assim que pode prolongar muito. Então, a gente agradece muito. Bruno, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria responder todas.
Pois é, a gente fala contigo daqui a pouco sobre as perguntas, a gente seleciona também. A gente vai te mandar todas que estiverem aqui. A gente tem como guardar aqui. Aí tu responde, a gente monta um documento e manda no grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp com todo mundo que está inscrito. Pode ser? Tá bom, para mim pode ser. Eu aproveito já nessa fala final aqui para agradecer a todos que se inscreveram, que estão aí presentes, participando. Quero mandar uma saudação de muito respeito, uma saudação. Nesse momento a gente está aqui nessa live, mas muitas pessoas estão aí em função desse período de pandemia, mas também nesse período de recrudescimento do racismo, tendo que enfrentar e tendo que lidar com a perda dos seus. Então, a gente precisa ter muito carinho com esse momento, né? Acho que é um momento que só tem algo que possa esse período trazer para a gente, que é trazer à tona e nos reconectar com o sentimento humano. Então, nesse sentido, também quero parabenizar pela iniciativa. Acho que a instituição acerta muito em ter trazido à tona esse debate, esse circuito. E dar um salve também para todo o pessoal do Movimento Negro, para a Alessandra Caripuna e Zinque Caripuna, minha irmã, Nívia Vasconcelos, todos da minha família que estão acompanhando esse debate, e dizer a vocês que, primeiro, ficamos à disposição no sentido de tentar auxiliá-los a fazer essa reflexão e tentar pensar e construir uma sociedade melhor. Todos somos responsáveis por isso, não apenas quem é do movimento negro, não apenas quem é do movimento LGBT, não apenas quem é do movimento de mulheres, todos somos responsáveis pela construção de uma sociedade melhor. Então, me coloco à disposição nesse sentido, e acho que a gente tem grandes chances, com esse chacoalhão que a gente está pegando nesse momento, de tentar trazer equilíbrio para o debate. Então, muito obrigado, fico muito feliz de ter sido convidado e reforço aqui a minha estima e consideração a toda a equipe aí, parabenizo pela iniciativa. Obrigado. Beleza, a gente que agradece muito sua participação, tá? A gente recebeu um feedback muito bom mesmo da sua palestra. E agora a gente vai passar aqui para o segundo palestrante, que ele também já está na ligação, que é o professor Romy Castro. Aproveita para dizer para o Romy aí que, mesmo distante aí, envio a ele um grande abraço, viu, Romy? Tá, professor Romy, agora o senhor pode dar início à sua palestra, tá bom? A gente agora vai iniciar uma palestra mais focada na redação do Enem mesmo, nos moldes do Enem, dicas sobre isso e como discutir o racismo numa redação, do estilo do Enem. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa palestra e agora eu passo a palavra para o professor Romy. Opa, legal. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de poder participar, de poder ajudar, depois dessa explanação maravilhosa aí, de um negro protagonista, negro falando bem, discursando bem, com propriedade, com conhecimento de causa, com uma história atrás de si, bonita no movimento. Isso é formidável. Eu negro, também experimentei muitas situações que a Sandra Caripuna colocou lá para discutir, né? Como você já passou por uma situação de racismo, eu já passei por inúmeras situações de racismo, de humilhação mesmo, e fui obrigado a voltar atrás, dar um passinho atrás para não reclamar, para não achar ruim, que era normal, que é assim mesmo, para não levar adiante a denúncia e tudo mais. Mas essas coisas parece que estão tão entranhadas na nossa sociedade que a gente trata com certa normalidade, né? Bom, em relação ao tema especificamente, eu queria lembrá-los que esse tema já veio no Enem, e no Enem vocês vão lembrar que houve um problema com o Enem de 2016 que vazou, e também houve em algumas cidades a prova foi anulada porque as universidades estavam ocupadas. Acho que vocês vão lembrar disso. Então, a segunda prova o tema foi sobre racismo. Todo mundo amou o tema. Então, provavelmente o tema não vem. Racismo não vem. Mas por que é tão importante a gente associar o tema racismo com a proposta da redação? Há vários motivos para isso, meninos. Primeira coisa importantíssima. O racismo é uma situação que está acontecendo, como diz, recrudesceu, né? Está aí de volta. Mas é importante lembrar que essa é uma situação histórica, um processo histórico de exclusão dos negros. E isso vai nos ajudar, para quem compreender um pouco a história, vai nos ajudar a compreender a essência do que se cobra no Enem e em outros vestibuláres. Isso parece ser uma tendência, inclusive em muitos concursos públicos,
Assim, a nossa capacidade de associação, a nossa capacidade de associar o nosso texto com um outro ramo do conhecimento, que é a competência 2 do Enem, está muito voltada com o conceito de repertório. É uma coisa que está aí, mas não é só o que está aí. O que está aí já seria suficiente para a gente montar o repertório. Qual é a minha grande queixa em relação a esses temas batidos? O racismo é um tema batido. É que muita gente se apoia no clichê, aquilo que é mais óbvio, aquilo que está mais perto, aquilo que está mais próximo, aquilo que é mais, vamos dizer assim, mais palpável. Não é ruim, mas nós estamos falando, muita gente que está participando dessa live vai fazer vestibular, está se preparando para concurso público, vai fazer vestibular para curso muito complicado, né? Medicina, direito, vai fazer para odonto, quer fazer para outro estado, beleza. Então, para isso, a gente tem que sair, vamos dizer assim, do lugar comum, do clichê, aquilo que todo mundo diz, aquilo que todo mundo faz. Para isso é fundamental que a gente tenha repertório. Imaginem só o que se pode dizer sobre racismo numa redação de Enem. Não, pense aí comigo. O tanto que se pode falar, associações que a gente pode fazer com um processo histórico de exclusão do negro. A gente pode fazer vamos fazer uma relação histórica. Quantas situações nós não temos para justificar, como o professor falou agora há pouco aí? Nós vamos falar sobre a lei do ventre livre, vamos falar sobre a abolição da escravatura, sobre o processo de urbanização do país, sobre a exclusão do negro, a limpeza étnica, uma série de questões históricas que nós podemos tratar na redação. E por que a gente não faz? Porque na nossa cabeça a redação tem que ser aquela coisa assim, a gente tem medo de expor aquilo que pensa, aquilo que vai além do que é óbvio. Tem muito medo de redação assim também, muito medo. Porque dá a impressão que a gente não consegue associar, sabe? Não consegue expandir. A UEPA antigamente tinha um critério de correção que eles chamavam de verticalizar a argumentação. Eu achava essa ideia ótima. O que é verticalizar? Eles tinham 6 critérios de correção. E um deles era verticalizar a argumentação. Então, era dar profundidade argumentativa. E eu sinto uma falta disso. Sinto. E esse tema, racismo, puxa vida. Olha só, além da alusão histórica que a gente pode fazer muito facilmente, quantos filmes vocês já assistiram que tratam do tema? Quantos livros vocês já não leram que tratam do tema? Quantas séries? Agora virou moda assim, fazer maratonar. Né? Eu amo isso. Assistir vários episódios de uma vez só, eu acho isso formidável. Essa é a vantagem das plataformas de streaming. Né? Você agora pode passar o dia inteiro assistindo séries, e isso ajuda muito a criar repertório. Vocês fazem parte da geração mais bem informada da história. Vocês têm acesso a livro, que a gente demorava 3 meses para receber, vocês acessam lá, o livro está prontinho, em PDF, está no seu Kindle, está lá no seu leitor virtual. A gente não tinha há 20, 30 anos, não tínhamos essa capacidade. Então, aproveitem esse repertório que vocês têm. Vamos lá, peguem aquela série Raízes, maravilhosa, que fala do Conta Quem Tem. É formidável a série, que mostra o sofrimento desumano. Amistade, um filme maravilhoso também, que fala do Django Livre, outro filme que fala sobre racismo, que fala sobre preconceito. Imagine o universo que vocês podem trazer para dentro da redação. Aí você vai me perguntar, mas então isso é recorrente no texto? Não é, meninos, não é recorrente. Não é. Para que a gente faça essa recorrência, né, que produza com frequência esse tipo de texto com estratégia de argumentação, com capacidade de associação, a gente precisa treinar. E a gente tem uma dificuldade de prática de redação, que as escolas públicas sofrem bastante, que essa dificuldade é a prática. Né? A gente tem que fazer redação sempre, tem que exigir que o menino produza sempre, mas nós não damos o feedback muitas vezes. E esse feedback é o feedback da exclusão. Muito apropriada a palestra do professor agora há pouco, porque ele diz que assim, quantos negros vocês conhecem na universidade? Quantos negros vocês conhecem que são médicos, que são advogados? Poucos, né? Tem um ali, você vai lembrar. Mas você lembra que o Joaquim Barbosa, ministro da STF, era negro. Quantos ministros do STF nós já tivemos? Um negro. E essa exclusão começa, inclusive, no processo de construção dos textos. Por que aluno que faz cursinho de redação, que faz cursinho pré-vestibular, larga na frente? Porque, na grande maioria das vezes, são brancos. Essa exclusão também, nós somos responsáveis por ela, né? A escola é responsável por ela. Mas essa exclusão ela é tão natural que a gente banalizou. A banalização do mal. Olha como é legal isso, né? Tem uma autora que fala sobre isso, vocês já ouviram falar certamente na aula de história, que é aquela filósofa judia,
ela diz que a gente trata de forma tão natural. Eu chamo Hannah Arendt, mas tem gente que pronuncia de uma forma diferente. Ela diz que a gente trata de forma tão natural isso que banalizou. Você já imaginou trazer essa filósofa para dentro da sua redação? Fazer um argumento, criar um parágrafo de argumentação que você fala sobre essa banalização, dessa normatização do racismo. Olha que não fica bom. Sabe como é que chama isso? Chama repertório. Só os muito bons que conseguem produzir desse jeito porque eles têm alternativas. E essas alternativas, vou dizer de novo, como é que você, negro, que está assistindo aí, pode se empoderar também, diante de tudo que foi discutido? Como é que a gente pode se empoderar? Você tem informações que podem trazer para cá. Vamos lembrar do caso do Amarildo, daquele pedreiro que sumiu atrás de um PP lá no Rio de Janeiro? Do menino que foi morto agora, recentemente? Do George Floyd? Precisa ir longe para a gente ter argumento para encher a redação de possibilidade? Não, né? Pois é. Você tem todas as condições do mundo para fazer boa redação, porque você tem um universo de informações que estão presentes, e essas informações estão presentes diariamente aí na sua realidade. Diariamente. Todos os dias você recebe informação sobre preconceito, sobre segregação, sobre humilhação do negro, sobre racismo institucionalizado, o racismo da violência, o racismo da segregação, o racismo da falta de horizonte, da falta de perspectiva, o racismo presente na ação policial. E a gente não precisa ir longe, não. Está todos os dias. Tem que trazer isso para o texto. Uma questão importante. Quando vocês forem, já podem treinar, vou propor o tema no final, daqui a pouco. Quando vocês forem escrever sobre esse texto, vocês têm que lembrar que boa parte da redação se fundamenta muito antes de a gente começar a escrever. Quando você pensar no tema racismo, pense assim, pense comigo agora assim. Quais são os dois problemas mais importantes que você queria discutir numa proposta de redação sobre racismo? Aí o que você faz? Aí você planeja a sua redação a partir desses dois problemas. Quando você consegue analisar todo o tema da redação a partir de dois problemas, você encaminha o seu argumento. Porque aí você... É como se... Eu costumo dizer isso para os meus meninos, para os meus alunos. Olha, quando vocês conseguem marcar duas problemáticas, vocês organizam o caos, se é que isso é possível. Você organiza o caos, tem um monte de informação, não separe duas. Ó, se eu fosse fazer um texto aqui atrás, eu vou fazer isso na próxima aula, já vou trazer o texto prontinho sobre um outro tema. Mas se eu fosse escrever o parágrafo de introdução aqui atrás, eu ia dizer assim, ó, duas coisas são fundamentais para a gente discutir. Né? Primeira coisa fundamental, indispensável para discutir isso, eu acho, num texto sobre racismo, pelo menos eu acho, é esse processo histórico de segregação, é um processo histórico que ficou naturalizado. Primeiro argumento. O segundo é a falta de políticas públicas de inclusão do negro. O professor falou agora há pouco sobre as cotas. Essa política afirmativa é uma necessidade. Eu acho que nem por a gente, é até um equívoco quando a gente propõe se você é a favor ou contra. Não tem que ser a favor ou contra. Não tem que ser a favor ou contra. Então, eu já vou dizer isso no meu texto, que políticas afirmativas são uma necessidade. Necessidade desse momento histórico que nós estamos vivendo. Pronto, eu já tenho dois argumentos prontinhos. Aí, como eu falei para vocês, quando eu justificar lá que existe um racismo institucionalizado, normatizado, normalizado, aí eu posso citar a filósofa judia. Quando eu falar no outro parágrafo de argumentação sobre a ausência do Estado, eu posso citar um filósofo. Eu posso fazer referência à literatura. Que tal se você disser lá no meio da sua redação, era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferro, salar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a bailar. Nem precisa citar isso tudo, mas basta citar Castro Alves do Navio Negreiro. Que tal? Não fica bom? Que tal citar um trechinho da música do Emicida? Que tal colocar um trechinho da música? Mas era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era... E esse preconceito que está no gueto, que está na favela, que está na periferia, que é contra o negro. Não pode citar um número, você tem muitos números aí, provavelmente nos textos de apoio você teria números, para dizer assim, ó, em Alagoas, eu achei espantoso esse número. Olha só, em Alagoas, em 2018, foram mortos de 100 jovens de 16 a 28 anos, mortos pela polícia, 98 eram negros. Eu achei que esse número ia ser absurdo. Não é verdade. Fui atrás. Gente, era exatamente isso. 98 de 100 jovens mortos pela polícia, 98 eram negros. Aí se traz esse número para dentro da sua redação, né? Aí ganha consistência, ganha profundidade argumentativa. E aí você passa a ter retaguarda. Eu acho muito bacana essa ideia de retaguarda. É que eu tenho uma opinião, mas alguém aqui me atrás sustenta a minha opinião. Quem é que sustenta a minha opinião? É a estratégia de argumentação.
é o livro que eu citei, é a série que eu citei, é o número que eu citei, é o filósofo que eu citei. Aí você ganha argumento de autoridade. Você prova aquilo que você diz. Muito importante que você lembre, meninos. O discurso é dissertação argumentativa. Acho que vocês devem ter percebido isso. Se fosse o meu texto, eu faria assim. Se fosse o meu texto, o que é o texto dissertativo, argumentativo, tão cobrado nos concursos públicos e vestibulares que vocês serão submetidos no final desse ano, no começo do ano que vem? O discurso dissertativo e argumentativo é exatamente tem essa proposta. É a sua opinião, é a sua análise, é o seu ponto de vista. É como você enxerga o tema, é como você analisa o tema. E é essa capacidade de reflexão que é fundamental para esse processo. As suas experiências de vida, isso que diz lá na prova do Enem, né? Use suas reflexões, a sua história de vida, o seu universo cognitivo, a sua retaguarda de conhecimento para construir o seu texto. Vocês têm isso. Nesse primeiro dia que eu vou falar sobre redação, dessas discussões importantíssimas que foram propostas pelo pessoal da IEF, a primeira coisa que eu quero dizer, vocês têm repertório para fazer essa redação ser aprofundada. Muito importante. Porque eu vejo muitos pais, professor, meu filho tem que ler muito para fazer redação. Tem que ler. Ler muito, eu tenho alunos formidáveis. Eu tenho alunos formidáveis que não leem nada. Sério, que leem muito pouco, que pegam as frases prontas, mas tem uma capacidade de fazer associação com o que vê na realidade prática do texto, é um negócio impressionante. Um exemplo salva a gente. Um menino que foi morto na favela agora, recentemente. Salva a gente. Basta citar lá na hora de falar esse parágrafo de convenção, como esse racismo está presente, ele está à flor da pele. Ele não é algo que está subentendido, não está latente, não. Esse racismo está patente, evidente, claro. Pô, o exemplo sustenta o parágrafo inteiro. E quando eles forem na competência 2, que eles perguntarem assim, esse candidato é capaz de fazer associação com o ramo do conhecimento, eles vão lá no edital e dizem assim, primeira proposta de argumentação é exemplo. E a gente tem exemplo para nós. Tem muito exemplo para dar. Então, não é falta de argumento que nos faz menos preparados ou mais preparados. Argumento a gente tem. O que está faltando é um pouco mais de prática. E fugir do clichê. Chamo a atenção de vocês. Queria que vocês prestassem atenção no que eu vou dizer. Quem faz redação baseada no clichê pode até tirar uma nota boa, mas não briga. A redação não é decisiva, não é determinante para a sua aprovação. Quem cai no clichê vai fazer a redação que todo mundo faz. É a redação, que eu digo, é uma redação medrosa. E você não precisa ter medo. Para fazer redação boa, a gente tem que treinar, mas tem que ter repertório. E vocês têm repertório. Tem que trazer para o texto esse repertório. Trazer para o universo da sua redação aquilo que é fundamental para o corretor corrigir. Desculpe a redundância. Mas é isso. É a sua capacidade de reflexão. Isso é fundamental, tem a ver com o discurso dissertativo argumentativo. É a sua capacidade de associação, de analogia, isso é muito importante. São competências 2 e 3, importantíssimo. Escute o que o professor está lhe dizendo. Use o seu conhecimento para associar o seu texto. Eu gosto muito dessa ideia do link, com outros textos, o link da internet, né? Você clica aqui e abre outra página. O corretor ama isso. O corretor, quando está ele vê de longe, na segunda metade do século passado, né, o racismo vem desde a chegada do primeiro navio negreiro lá em 1600 e alguma coisa. Só isso, o cara visualiza ali esse dado, essa informação, essa referência histórica. Estou tratando com um aluno diferente. Então, para isso, é preciso treinar a redação, mas lembrar também, muito, toda hora. Eu tenho informação para encher essas 30 linhas. E para isso, você vai precisar treinar, para mostrar que você pode, para mostrar que você tem competência, para mostrar que você tem confiança. Uma questão que pouco se discute quando propõe redação é que nós estabelecemos um sarrafo aqui, né? Tem muita gente muita gente boa. E por que só 53 pessoas, 55 pessoas nos últimos Enem tiraram uma tabela? Porque é uma combinação de fatores. Quando pensa na redação, por exemplo, o tema do ano passado era sobre cinema, né? A falta de cinema, ou a falta de acesso ao cinema. É sempre um problema. E tem muita gente que não acha assim. Então, o racismo é um problema. Esse tema é evidente, né? O racismo é um problema por isso.
Cinema, a falta de acesso ao cinema. É um problema? É, por isso, por isso. Não parece simples? Pois é. Para alguns parece simples, só que para outros é preciso criar uma situação que vai além do que seria natural, porque produzir é natural, escrever é natural. Para nós teria que ser natural. E por que não é? Não é porque nós, às vezes, ainda consideramos o texto como um negócio assim, muito difícil de fazer, porque eu tenho que ler muito, porque eu tenho que ter muita informação. Não é verdade. Tenho visto revoluções na prática do texto com candidatos que só se dispõem a escrever, a trazer o seu universo para dentro da redação, a trazer suas informações para dentro da redação. Isso faz toda a diferença. Tenham consistência argumentativa. Ouçam muito. Ouçam o que diz o jornal, ouçam a opinião do colega do lado. Ouçam para que vocês tenham discernimento. Cada vez mais, eu estou orientando os alunos que vão fazer FUVEST também, cada vez mais os corretores querem candidatos que fujam do que é mais fácil. Para isso, a gente tem que ter feeling, sabe? Sensibilidade, sabe? O texto à flor da pele. É isso. Sensibilidade. Feeling. Não é fazer a redação no modelo, nos moldes do que está pronto. Não. A gente tem autonomia para fazer a redação, e aí a gente chama isso de estilística. Dentro da redação, a gente chama isso de estilística. Cada um de vocês tem a capacidade de fazer a redação de uma forma diferente. Com esse tema bom, a gente vai para as cabeças. Com esse tema bom, a gente escreve muito. Então, lembre, primeira coisa fundamental, pegou um tema da redação, pense em 2 problemas, tá? Pense em 2 problemas. Quais são os 2 problemas que precisam ser resolvidos para que a gente não tenha um racismo institucionalizado, ainda segregando, ainda separando, ainda impedindo as pessoas de ascenderem socialmente, ainda limitando o acesso à universidade, ainda limitando o acesso aos melhores cargos de trabalho. É isso. Então, pense em 2 problemas. Depois que você pensa nos problemas, tudo fica muito mais fácil. Com certeza absoluta. Beleza? Eu queria muito discutir com vocês isso, queria que vocês me propusessem alguns questionamentos, porque é fundamental que eu tenha esse feedback. Escreve melhor, escreve bem, quem tem disposição para colocar o seu repertório, as informações que recebe todos os dias. Imagine você começar a sua redação com um episódio do George Floyd, se o tema da redação fosse racismo. Vai ser racismo, vocês vão escrever sobre. Precisa ir longe? Não, né? Vai falar das manifestações, vai falar do que disse o Lewis Hamilton um dia desse. Né? Que ele se sente sozinho. O grande problema de quem luta, de quem está num patamar superior do ponto de vista da hierarquia social, é que está sozinho. Ele disse, puxa vida, citar o Lewis Hamilton na redação, ele disse isso no grande prêmio lá da semana passada, né, na televisão. A informação da semana passada já enche o meu argumento, já preenche o espaço da minha argumentação. Só os muito craques é que sabem fazer isso. E vocês podem fazer também. Beleza? Bom, então é isso. Se quiserem perguntar alguma coisa, vamos lá. Certo, professor. A gente não teve nenhuma pergunta ainda no chat. Se alguém quiser fazer agora alguma pergunta, mas acredito que ficou bem claro a sua explicação, e como o senhor vai vir em outros dias também, dá para tirar muitas dúvidas nos outros dias de palestra. E eu achei muito bacana. Você quer falar mais alguma coisa? Quero. Eu vou propor os temas para vocês, eu vou deixar para vocês também, se o pessoal quiser mandar para mim, dessas 2 semanas que a gente vai estar fazendo essas discussões, quiser mandar para mim o texto, para eu corrigir, eu avaliar, eu vou para você com o maior carinho. Faça aí, você manda lá, eu mando áudio justificando, tá? É muito importante que a definição da prova do Enem lá para janeiro nos faça mais responsáveis. Tá bom? Muito mais responsável. Está tudo muito perto. Não pense que esse Enem está lá longe, não. Está passando muito rápido. Essa pandemia parece que também está engolindo o tempo. Certo, a gente pode pensar nisso. Eu vou conversar com os coordenadores como é que a gente pode fazer para facilitar isso, mas a gente vai tentar, sim, pegar essas redações e mandar para o senhor depois, e a gente manda a correção para a pessoa que enviou. Ou a gente pensa em outro sistema, a gente pode pensar assim nisso. Muito obrigado, inclusive, tá? Por essa sua Eu agradeço, legal. Na outra aula eu vou conseguir ver o texto escrito aqui atrás de mim, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Mas eu acredito que tem uma pergunta aqui do Bruno, do Bruno, professor Bruno. Ele colocou os 2 problemas. Pode ser um de causa e outro de consequência? Pode ser. Essa é uma estratégia que muita gente está usando, viu?
causa e consequência. A gente só tem que tomar cuidado, porque na hora que quando a gente faz causa e consequência, lá na frente a gente vai ter que dizer como é que faz para combater as causas e como é que faz para combater as consequências. E o parágrafo de conclusão vai exigir de nós exatamente isso. Muita gente fazendo causa e consequência, eu acho um mecanismo maravilhoso, porque você já chega no dia da prova sabendo causa e consequência. Mas, Bruno, é preciso lembrar que nem todos os temas permitem causa e consequência. Treinar uma vez, esse tema permite. Qual é a causa do racismo? Qual é a consequência dele? Vamos combater a causa e aí a gente resolve as consequências também. Aí pode, mas nem todos os temas permitem fazer essa estratégia de causa e consequência. Mas é legal sim, eu gosto. Muito bem, é isso mesmo. Certo, essa foi a única pergunta que a gente recebeu agora nesse momento. Eu acredito que não deva ter mais dúvidas. O senhor quer falar mais alguma coisa para finalizar? Eu quero dizer a vocês que está perto. Os alunos que estão aí, que querem me ajuda, e eu quero me vacinar. Nesse momento em que a gente está muito distante da aula física e tal, se alguém quiser essa proximidade com o professor, eu estou perto. Muito obrigado pelo convite. E parabéns pela iniciativa maravilhosa. Quem vem não podia ser outra coisa, né? Muito gente boa. Certo, muito obrigado. A gente agradece muito essa sua participação, muito a sua disponibilidade também nessa correção. E a gente espera que a gente continue nessa nossa parceria, que esse evento inspire novos eventos no futuro, no mesmo sentido. E a gente sempre soube que o senhor é ótimo, né, nessa parte da redação, e a gente agradece muito mesmo a sua presença aqui. Acredito que a sua presença também chamou muita atenção. Podem comigo sempre, tá? Certo, muito obrigado. Bom, gente, então assim a gente finaliza esse nosso primeiro dia, né, sobre racismo. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Eu relembro agora que vocês precisam preencher esse segundo questionário que a gente mandou no chat. E assim, se vocês preencheram do início e preencheram de agora, você já tem o certificado de hoje garantido. E assim, gente, novamente, eu venho aqui para agradecer, em nome de todos os coordenadores, nós recebemos muitas mensagens bacanas, bacanas que vocês estão gostando do ciclo de palestra. Muito obrigado mesmo, eu agradeço a participação de vocês, agradeço quem participou desde o início. E assim a gente finaliza esse primeiro dia, vocês podem daqui a pouco já encerrar a ligação, e amanhã a gente espera vocês com outro tema, já com outros palestrantes, e espero que vocês nos acompanhem nesse ciclo de palestras como um todo, tá bom? Muito obrigado. Para mais informações, a gente pode mandar lá no grupo de WhatsApp, vocês podem chamar a gente sem problemas.